Boa tarde, estamos começando mais um podcast do Comunica Saúde Integral. Hoje vamos conversar sobre a importância da equipe multidisciplinar durante o pré-natal, com ênfase na saúde mental. Quando uma gestante busca iniciar o seu pré-natal, a primeira coisa que ela sempre pensa, né, é dos exames clínicos, dos ultrassons, dos exames de sangue, mas é algo que a gente sempre tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito com uma atenção muito grande para a saúde mental. E cada vez mais temos visto dificuldades e problemas, né, relacionados à saúde mental, na saúde como um todo, e as gestantes não ficam de fora. Então, esse vai ser o tema do nosso podcast de hoje, como que a gente consegue, né, numa equipe multidisciplinar, ajudar ao máximo as gestantes a se entenderem, a se encontrarem, e com certeza, né, isso levando um benefício de forma integral à sua saúde e à saúde do seu bebê como um todo. Eu sou Pablo de Queiroz Santos, sou médico ginecologista obstetra, trabalho aqui em Florianópolis no Espaço Binar, já há 14 anos, e hoje eu estou aqui com as minhas colegas, né? Maria Marta, Renata, Carolina Ghisoni. Então, queria que cada uma de vocês se apresentasse para que o público fique sabendo quem somos nós, né? Pode começar com a Maria Marta, então. Então tá. Sou Maria Marta Alegrete, sou terapeuta integrativa e minha abordagem integra a análise transgeracional, a vida intrauterina e a primeira infância. Então, a partir desses três pilares, eu criei um método de acompanhamento terapêutico onde eu vou ajudar a pessoa a traduzir as programações inconscientes que herdamos do sistema familiar e entender como eles agem hoje na nossa vida, né? Então, desde esse olhar, né, da equipe multidisciplinar, essa proposta de olhar para essa história, né, faz todo sentido, né, de ter várias abordagens. Eu acompanho pessoas há mais de 20 anos nesse processo e o que eu procuro realmente é, a partir de entender o que a pessoa está vivendo hoje, conectar com essa história de vida, com todas essas informações e entender como isso impacta e principalmente na saúde mental das gestantes, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Então, Renata, conta pra gente agora. Então, meu nome é Renata Vilela, eu sou massoterapeuta, terapeuta corporal e eu trabalho já também há muitos anos com gestantes e uma coisa que eu percebo é que a gestação está acontecendo no corpo da pessoa, né? E isso impacta não só o corpo dela, mas também o emocional. E hoje assim, a minha ênfase na massagem, apesar de retenção hídrica, né, desconfortos e tudo mais, é a administração do estresse, dessa mudança no corpo, mudança, consequentemente, mudança na vida da pessoa, né, no entorno dela, tudo está mudando, não é só ela que está gestando, né, tem toda uma mudança comportamental e no entorno que está acontecendo. Então, esse estresse, né, já é sabido que o estresse ele vai impactar na saúde, em tudo na vida das pessoas, né? Você pode ter uma vida super saudável, se você estiver estressado, você está mais impactado ainda. Então, o meu foco mesmo dentro, né, nesse grupo, nessa questão multidisciplinar da gestação, é levar, né, procurar levar essa gestante para esse corpo, né, para ela entrar em contato realmente com o que está acontecendo e gerenciar isso de uma forma suave, prazerosa, né? A massagem é mais, no meu olhar, é mais prazer do que realmente uma terapia, né?
Então é isso. Então essa é a minha contribuição, né? É a minha contribuição nesse período de gestação dessas mulheres que nos procuram e tudo mais. É isso. Meu nome é Carolina Ghisoni, sou psicóloga clínica há quase 25 anos e trabalho hoje com traumas, mas também com a perinatalidade. E as duas se conversam, porque é um período de grande crise, tanto de identidade quanto de o significado, já desde antes, né, de a gente gestar. Tudo já é um significado, a mãe que eu vou ser, o que que esse bebê, qual o significado desse bebê na minha vida. E todo esse significado, ele é recheado das nossas histórias. Então, cada mulher tem a sua história, né? Tem uma bagagem, tem a sua história. E muitas vezes não são só experiências bonitinhas, né? Também tem cada um as suas dificuldades, os seus bloqueios, uma necessidade de controle, querer ter certezas e querer ter, né, tudo no seu domínio, muita idealização desse processo, querer fazer diferente da família de origem, daquilo que recebeu. Então, toda essa coisa reativa também a toda a sua história, tudo isso implica na qualidade da minha gestação, no como eu vou passar por esse processo, e principalmente na minha saúde física e mental, né, no meu corpo como um todo, como ele vai reagir às minhas emoções, como eu vou reagir a tudo que está acontecendo dentro de mim, se eu vou conseguir integrar isso, essa experiência na minha vida ou não. Então, esse é o meu trabalho, assim, eu vou juntando essa questão, né, da história de cada um, dos pontos que não ficaram, né, integrados, daquilo que eu não que eu acho que eu não dou conta. Então, muitas mulheres, essa questão da incapacidade de gestar, incapacidade de criar uma criança, não se sentem suficientes. E isso tudo tem relação com a sua história, né, e como ela começou a se ver a partir do olhar do outro. E eu vou fazendo esse trabalho junto com elas no consultório e muito dentro de uma equipe multidisciplinar, né? Eu vou recebendo muitos encaminhamentos dos médicos e também de outros profissionais. Agora há pouco recebi de uma nutri, em que na gestação desencadeou uma compulsão alimentar, não é? E daí ela começou aquilo sair do controle, então encaminhou para mim, e quando a gente vai olhar, tem toda uma relação com os significados da alimentação na família, nos traumas dela, né? Nas experiências de vida, no pertencimento a uma família. Então tá tudo interligado. E é isso que eu faço então no meu trabalho. Muito bem. Bom, acho que né, em 15 minutos de conversa, acho que já começa a ficar bem claro, né? O quanto que um pré-natal, né, Não, feito sim. somente por um obstetra, como fica curto, né? Hoje a gente tem, né, nosso modelo de assistência obstétrica, ele centraliza, né, todo o cuidado pré-natal no médico obstetra. Então, como que em consultas, né, de 15, 30, 45 minutos, um profissional consegue ter uma avaliação completa, né, do que está acontecendo com essa gestante, do que está acontecendo nesse pré-natal, e além de fazer uma avaliação completa, propor um tratamento, né, uma resolução desse problema em 15 minutos, em 30 minutos. Então, é bem nítido, né, que quando a gente fala de saúde mental, acabou, não, né, por mais que o obstetra possa ter, né, um olhar atento, um olhar cuidadoso, além de não ser, né, a maior capacitação do médico obstetra em desvendar esses mistérios aí da mente e do comportamento, é uma questão prática mesmo de funcionalidade. E quando a gente tem, né, um pré-natal ampliado, um pré-natal no qual a gente tem, né, o suporte de outros profissionais, só quem sai ganhando é a gestante, né, e o bebê. Sim. Então, fico muito, né, grato de poder contar com outras pessoas quando, né, se identifica alguma questão no pré-natal. Com certeza sempre tem
passaram, né, gestantes que isso não foi identificado, porque, aliás, né, grande parte dos problemas de saúde mental não são identificados, e isso lá na frente vem à conta, né? Principalmente no pós-parto, quando o bebezinho nasce e tudo cai por terra. Sim. Aí a gente, né, percebe que ops, realmente já tinha um sinalzinho ali no início que, que poderia, né, ter nos informado que isso estava à tona, né? E o que bate, assim, quando você recebe, assim, uma paciente, Carol, quando você recebe aquela que você percebe, assim, que, poxa, comeram bola, né? Essa paciente já tinha que ter estado aqui há 9 meses atrás, Geralmente né? isso é no puerpério, né? Quando É. elas chegam lá que já deu BO na amamentação ou numa depressão. E muitas vezes essa depressão só vai ser diagnosticada 1 ano depois. Eu lembro na minha consulta com o teu pai, de 1 ano depois da Maia, e que ele me fez uma pergunta e eu comecei a chorar, né? E não estava tudo bem. Então, assim, essa coisa de, às vezes, vai longe, né? Aonde que vai aparecer, em que momento, né? Porque é isso que tu falou. Eu entendo que há um tempo curto ali, nesses 45 minutos, às vezes uma consulta de no máximo 1 hora, em que tu tem que avaliar muitas questões. Histórico, inclusive histórico, psiquiátrico, né? Se já teve algum quadro de depressão. Isso é uma coisa bem comum no consultório, né? Primeira consulta, você pergunta, então, você tem algum problema de saúde? Pressão alta, Não, diabetes, nada. problema de tireoide? Não, doutor, não tem nada. Aí mais pra frente você pergunta, e você tá tomando algum remédio? Ah, eu tomo a quetiapina, eu tomo o Rivotril, eu tomo... Ah, então você não tinha nada, nenhum problema de saúde, né? Tem que ser bem específico, assim, umas perguntas bem específicas, né? Já teve algum quadro de depressão, algum quadro de ansiedade, porque alguma crise de pânico, tem que ser bem específico, porque senão eles realmente acabam. É como se a saúde mental ficasse num lugar que é feio também falar. Né? Assim, as pacientes, elas também têm uma dificuldade realmente para olhar para esse lugar e trazer como uma questão de saúde, né? Parece que a cabeça fica num lugar e o corpo fica no outro. Então, eu tô aqui no ginecologista, eu não preciso falar né, do meu outro problema. Então, assim, como se o corpo não fosse uma coisa só e uma coisa não interferisse na outra, diretamente. Sim. Né? E também eu sinto que falta muito, né, entre essa questão de conhecer a história da pessoa, da gente conhecer a própria história, o quanto isso vira recurso na nossa vida, né? Quando você tem essa possibilidade de você saber o que aconteceu com você, o que aconteceu com a tua mãe quando estava grávida de você, né? O quanto a tua história de vida impacta neste momento. Então, assim, é como que abre um espaço para perguntas, para tudo bem se eu não me sinto bem, né? Então, eu acho que é um espaço super importante da gente fazer um trabalho também de cada vez mais conectar informação de eu tô grávida e o que que isso significa na minha história, né? O que que emerge neste momento, o que que vem à tona, o que gatilhos aparecem, né? Então, esse trabalho de base, de educação também, desse olhar ampliado, né? Para a história da pessoa, eu acho que é um super recurso, né? Que a gente cada vez mais precisa utilizar, né? Sim, porque o significado de tudo começa lá atrás, né? E muitas vezes Total. como eu falei ali, ela quer fazer diferente. Então ela já começa, não, então agora eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e já começa todo um mecanismo de controle que ela nem percebe que já está se instalando ali, né? Então eu vou num médico diferente, daí eu já vou fazer diferente, e daí que é tudo diferente. Mas muitas vezes o diferente eu já estou me desconectando, né? De mim, da minha história, porque também tem recurso ali, também tem Total. coisas para me apropriar,
Sim, né? sim, E os pacientes muitas vezes acabam não conseguindo olhar para esse lugar, né? sim. De E ver tem a assim a integração. intenção de fazer diferente, mas tem uma realidade interna que tem a ver com essa história e toda essa programação inconsciente, que é, na verdade, o que coloca no cenário as questões, né? Então, assim, esse ponto, né, do trabalho em equipe para olhar para tudo isso é fundamental, né? Como o Pablo estava falando. Não dá para avaliar tudo isso Não, é difícil. numa consulta, né? E eu pessoalmente, né? Eu e minha esposa, a gente teve uma questão de saúde mental ao longo, né, do nosso pré-natal. E já busquei, né, alguns trabalhos, alguns estudos, mas óbvio, né, que é sempre muito difícil a gente ter essa resposta. Queria saber, assim, a visão de vocês, assim, né? Qual seria o impacto, né, na saúde desse bebê a longo prazo, né? Não pensando na questão do nascimento, né? Quando a gente se fala de segurança de pré-natal, segurança do nascimento, as pessoas sempre pensam sempre a curto prazo, né? Meu bebê vai nascer com 5 dedos, meu bebê vai nascer respirando, meu bebê não vai para UTI e não vai morrer. Então, se isso aconteceu, então meu pré-natal deu tudo certo. Mas acho que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais amplo, né, sobre isso e entender que muita coisa que acontece ao longo dessa gestação pode ter, né, e aí a gente já passa aí por campo das evidências científicas que realmente existem, né, de algumas condições clínicas da gestação podem causar repercussões a longo prazo na saúde dessa criança. Algumas a médio prazo e outras de forma definitiva. Então, um exemplo bem clássico, bem típico, né, diabetes estacional. Sim. Então, um bebê, né, que ficou num ambiente intrauterino de glicose descontrolada, depois do nascimento, né, ele pode ter uma vida super saudável, mas esse bebezinho, né, ele tem como se fosse um marcador ali de que obesidade, alteração de colesterol, diabetes, né, na vida adulta. Da parte da saúde mental, né, o que vocês, né, qual é a visão assim de vocês a respeito será que essa mãe, né, passando por alguma condição emocional difícil, complexa, no desenvolvimento neurológico desse bebê, né? Vocês veem que isso pode ter algum impacto, veem que pode ter alguma repercussão a longo prazo, ou não, né? O bebezinho recebeu oxigênio, recebeu a vitamina D, recebeu a vitamina Tá tudo B12 e tá certo. tudo certo, né? Não, assim, ó, o eixo HPA, ele é bem como no diabetes, né? Que ele vai receber aquela enxurrada de glicose. No eixo HPA, que é hipotálamo, hipófise adrenal, que é o que né, libera o cortisol no corpo, ele modifica, é uma questão de epigenética, né? Então, ele vai modificar realmente já nesse bebê, vai criando uma modificação, metilação, né, no DNA do bebê. Então, ele vai criando uma modificação realmente também já nessa criança. Tá? E aí, então, a gente não pensa quando tá gestante, acha que não, eu tenho que trabalhar ao máximo, eu tenho que fazer tudo, aquela vida bem estressante, e cheia de estresse, e cheia de problema, e uma conjugalidade que já tem questões, muitas vezes na gestação, né? Então, a gente tem que lembrar que antes da parentalidade vem a conjugalidade, então já tem uma história toda ali acontecendo, e muito estresse, e muito cortisol. E ela não pensa que isso pode estar afetando o bebê, mas diretamente está. Hoje em dia, então, dentro da neurociência já se sabe que isso tem realmente uma modificação já nesse bebezinho ali que já vai nascer. E aí, às vezes eu tenho um bebê chorão, e às vezes eu tenho uma criança com uma irritabilidade límbica, que é uma criança super reativa, que não consegue se regular emocionalmente, que tem mais dificuldade. Nenhuma criança consegue, né? Ela vai aprender, mas que tem mais dificuldade nesse aprendizado da regulação emocional, por exemplo. Então, toda essa estrutura já tem, sim, né, bastante correlatos nas pesquisas aí, em tudo, mostrando essa relação, né? Tem um estudo longitudinal lá na Inglaterra, fantástico, com muitas famílias, assim, milhares de famílias, em que eles pegaram
desde a gestação dessas famílias até a adolescência dessas crianças, né? E fizeram esse estudo e viram o que acontecia nas famílias que trataram a saúde mental e as famílias que não trataram os transtornos. E as crianças, lá na frente, na adolescência, apareceram muitas questões de conduta, TDAH, então muitas questões, depressão, uso de substância, nas famílias que não trataram a saúde mental, né? Que não usaram a medicação e que não trataram os seus próprios transtornos, incluindo o pai, né? Porque um pai e aí é importante a gente falar isso quando a gente está falando de saúde integral, né? Um pai com depressão também aumenta em 100% a chance dessa mulher ter depressão, tanto na gestação quanto no puerpério. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que a gente precisa olhar de uma integração mesmo de tudo. Porque quando tu tá falando ali, eu sei que elas, às vezes, têm muita resistência a tomar medicação. Quando tu vai falar, né, no encaminhamento para o psiquiatra e tudo, elas têm muita resistência. Então, eu gosto muito de usar essas pesquisas como uma base, né? Gente, olha, a gente está falando de um dano, né? De uma possibilidade real de aumentar as chances em 100%. Se esse pai não tratar essa depressão, se essa mulher não tratar essa depressão. Então, assim, é uma chance muito grande de aumentar. Então, tem que... E nessa visão, né? Porque toda grávida, quando tá gestante, a primeira coisa que ela sabe é que ela precisa tomar o mínimo de remédio possível, né? E aí a gente entra numa equação que difícil, não vai ter uma resposta clara, né? Mas é uma decisão difícil a ser tomada, né? Claro que nem todo transtorno mental vai precisar de remédio, mas caso a gente esteja nessa decisão, né? Usar um remédio para tratar uma condição que eu não posso, não tenho um risco de vida imediato, mas expor o meu bebê, né, ao uso de uma medicação ao longo do pré-natal, ou segurar as pontas, segurar firme, não usar, conviver com esse distúrbio ao longo da gravidez, né, e expor o bebê a esse ambiente talvez não tão saudável assim, né? E é isso que eu e minha esposa, a gente vivenciou justamente isso, mas eu queria ouvir da Maria Marta, a sua visão em termos de... Então, isso que estava falando a Carol, né, da questão assim, de novo, eu acho que a importância de informação sobre o impacto dos fatores epigenéticos, né, que vão além dessa questão do remédio, da doença em si, do impacto que tem na saúde e de perceber que tem um período que é chamado de projeto sentido gestacional, que compreende 9 meses antes da concepção, a gestação, o parto e os primeiros 3 anos de vida. Nesse período, digamos assim, de maneira bem simples, né? As células do bebê, o primeiro contato que tem com as emoções é através da mãe, né? Todos os downloads do mundo acontecem dentro do útero materno. Então, o que está acontecendo no nível familiar, social, econômico e como é vivenciado pela mãe, ela vai ser essa antena, né, que vai absorver isso de uma maneira ou de outra, né? Por isso que o que a Carol estava falando, né? Um pai com depressão não tem como não impactar na mãe e, consequentemente, no bebê, né? Então, eu acho que ter cada vez mais informação do quanto esses fatores ambientais, de estados emocionais, econômicos, afetam realmente a saúde, não só emocional, sino física do bebê, podem fazer com que realmente a gente comece a olhar para a gestação de uma maneira desse cuidado real, né? Com a mãe como um tesouro, sabe? Esse momento de realmente tudo é mais... A coisa mais importante do mundo é essa saúde emocional, mental, física, de contexto, de circunstância da mãe. Isso está comprovado, né? Cada vez mais estudos e pesquisas que comprovam realmente, como você estava falando, né? O quanto isso tem impacto na saúde física também ao longo da nossa vida, né? Então, para mim, essa é uma pauta, assim, eu sempre digo, quando eu atendo alguém que traz uma questão, um dos lugares que eu vou procurar na história dele é dentro do útero materno, né?
Por quê? Porque tem uma lógica, tem um fio condutor que vai nos levar para entender onde esse programa, essa maneira de entender a vida foi programada de alguma forma, né? Então, Matando a curiosidade de vocês, né? Quando a minha esposa estava grávida, é, ela tinha um diagnóstico, né, psiquiátrico de síndrome do pânico. E ela usava medicação controlada, tinha sempre o seu Rivotrilzinho na bolsa, usava, né, precisava usar com certa regularidade. E quando ela engravidou, né, o pensamento linear de menos remédio melhor, né, suspendeu as medicações e ficou bem, ficou, né, em termos de, assim, no dia a dia, ela ficou bem e a gravidez foi evoluindo, mas o pânico dela era de ficar sozinha. Então, ela precisava ficar com alguém o tempo inteiro. Ela não conseguia ficar sozinha. E eu sou médico obstetra. E esposa de médico obstetra precisa ficar sozinha algumas vezes, né? Madrugadas e tudo mais. E aí, quando ela estava grávida, eu muitas vezes tinha que sair, né? Quando era durante o dia, né? Sempre tem uma mãe, uma irmã, um sogro, uma sogra que davam suporte. Mas no meio da madrugada, né? Você está na sua casa dormindo, seu marido sai para trabalhar, acabou, não tem ninguém para te socorrer no meio da madrugada. E quase que 100% dos partos que eu acompanhei nas madrugadas, enquanto ela estava gestante, ela ia comigo para a maternidade e ficava deitada, dormindo no carro, enquanto eu estava no hospital. Então ela reclinava o banco, o barrigão, e ficava, ela só conseguia, né, ficar bem e tranquila, sabendo que eu estava ali, né, a poucos metros na maternidade. E isso aconteceu, né, várias vezes. E gravidez, né, deu tudo certo, tudo bem, nosso filho nasceu. E nosso filho foi crescendo, foi, né, um aninho e meio, 2 aninhos. E o nosso filho teve uma questão de que ele não conseguia ficar sozinho de jeito nenhum. Dentro de casa, a gente estava na sala com ele, a gente ia sair de casa, a gente ia para o quarto para se arrumar, ele tinha que ir junto. Nem na sala ele conseguia ficar sozinho. No primeiro estágio, né? Não, ainda é um bebezinho, né? Tudo bem, né? Um bebezinho não quer ficar sozinho, mas um bebezinho, né? 1 ano e meio, um bebezinho 2 anos. E a gente percebeu que não, a gente precisa de ajuda, né? Então a gente procurou, né, uma psicóloga infantil e começou a ajudar a gente e mudou assim radicalmente num processo que as crianças são maravilhosas, né? sim. E um processo até relativamente rápido dele se encorajar, né, a ficar sozinho, porque isso estava trazendo transtorno para ele, assim, ele não queria sair com alguém porque ele tinha medo do pai e da mãe não estar junto, então ele deixava de fazer programas para se divertir pelo medo de ficar sem o pai e sem a mãe. Então a gente percebeu, opa, não é só, isso está prejudicando ele. Então a gente procurou, né, essa psicóloga e começou a fazer um trabalho bem legal com ele e foi se resolvendo aos pouquinhos. Mas ele tem hoje 8 anos e ele ficar sozinho na sala por muito tempo ainda é desconfortável para ele, assim. Então foi bem claro, né? É um caso, não tem como dizer uma verdade, mas o medo que a minha esposa tinha de ficar sozinha na gravidez é o medo que meu filho carrega até hoje. E, né, ela se manteve firme, ela fez, né, fez as terapias dela, fez todo um acompanhamento também, mas ela tinha essa questão muito forte, né? E como que você vê, assim, quais são nossas, né, estratégias e ferramentas que a gente tem para ajudar nossas grávidas a diminuir essa ansiedade toda aí, né? 2020 para frente, que o pessoal tá enlouquecido, então técnicas de relaxamento. Então, você falando, né, desse caso aí específico, eu lembrei de
de uma moça que eu atendi, uma mulher já que eu atendi com, né, eu acompanhei toda a gravidez, fazendo drenagem toda semana, e era o segundo filho, foi uma filha, né? E ela me relatou várias vezes como era mais fácil lidar com aquela criança, com a segunda. Claro que é uma criança diferente também, a gente sabe, né? A gente que já teve. Mas, assim, o fato dela ter tido esse contato com o corpo dela durante toda a gravidez, porque, assim, a massagem, né? A drenagem, ela é um toque muito suave, muito hipnótico também, muito repetitivo. Então, aquilo vai levando a pessoa, né? A um relaxamento profundo, não é só um relaxamento, é um relaxamento profundo mesmo, né? E isso reverbera durante a semana, durante 3, 4 dias, né? Então ela relatou, porque depois nós continuamos, né? A gente trabalhava meio juntas, e como era diferente a relação dela com esse bebê, e como a segunda era muito mais calma, porque ela estava mais calma, né? Trazendo essa fala também da Maria Marta, né? De quando você está maternando, né? Ou gestando, maternando, você vai trazer as histórias também de como você foi gestada, como sua mãe, né? Tudo que foi vivido, né? Como seu filho, tudo que foi vivido pelas nossas mães também, né? Então eu acho muito importante esse estado, né? Se a mulher, né, se pode, né, tem condições, tem essa percepção também, né? Ou sei lá, um médico que fale, uma psicóloga que fale, ou no caso o seu e da sua esposa, né, de estarem presentes ali e perceberem. Vocês perceberam, porque poderiam não ter percebido. Poderiam ter dito, isso é manha, isso é medo, isso, né? E não ter feito o link, né? Então, assim, é importante a massagem, né? Agora eu vou falar de massagem no modo geral, não necessariamente da drenagem. Ela leva a pessoa a esse lugar de presença consciente, né? Porque, assim, meditar é lindo, mas poucas pessoas conseguem, né? Eu mesmo, assim, 5 minutos, né? E a massagem não, você vai, né? Se a sua terapeuta é boa, assim, como a Renata, ela vai levando a pessoa, né, para esse lugar, porque tem um lugar que é um lugar do vazio, que é o lugar desse relaxamento profundo, né? E ali naquele lugar o corpo vai entrar em equilíbrio, porque o corpo ele tem uma sabedoria, ele sabe o que ele tem que fazer. A gente só não dá tempo para ele, né? Mas por que ele não faz? Porque a gente está no simpático, a gente está na luta ou fuga o tempo todo, né? Então, se você vai habituando o corpo a chegar nesse lugar, você vai lá uma semana, faz uma drenagem, na segunda semana você faz outra, né? Lá o teu sistema ele vai aprendendo também a ir para esse lugar sem precisar, sei lá, fazer, né, uma massagem, alguma coisa. Então, as mulheres que eu consegui, que eu tive o privilégio de acompanhar toda a gravidez, e muitas vezes além da gravidez, que é mais incrível ainda, né? Porque o puerpério é difícil, né? E hoje em dia é mais difícil ainda, né? Por essa vida moderna e tudo mais. É muito bonito participar desse trabalho, né? Porque é nítido. E ainda mais, bom, temos ainda os neurônios espelhos, né? Então, assim, se a mãe estiver bem, se a mãe estiver relaxada, é mais fácil. Esse pai que está em depressão também está tranquilo, né? Tudo. Então, eu acho que é esse lugar mesmo que é tão difícil para a vida moderna, né? Esse lugar de equilíbrio mesmo, de harmonia, né? Mais de harmonia do que de equilíbrio desse sistema parasimpático poder agir sem um medicamento, sem eu ter que desmaiar para dormir, né? Porque dormindo, né? Mas assim, Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar, né? toma um cafezinho para acordar, né? Então, mas eu acho que é o gerenciamento do estresse através desse contato, né? Né?
Porque a massagem também não é só a massagem, né? É o ambiente, são os cheiros, essa... E acho que também é um momento dela cuidar dela, né? Então Sim, é ela... o... É verdade. Desligado, não, agora eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que dar resposta pro meu chefe, eu não tenho que passar o pano na casa, eu não tenho que dar comidinha Não pro tem que outro amamentar, filho, né? Não tem que amamentar né? muitas vezes no Isso, puerpério. né? E ali ela tá, Uhum. fechou a porta, né? Fechou a porta, né? É a massoterapeuta, né? Quem tá ali com ela, e ela consegue se entregar e ter o momento dela, né? Que é o que muitas mães sentem muita falta no pós-parto, que é o momento Exatamente. dela. É uma, Nossa, no pós-parto mais ainda. né? Durante 9 meses, elas são as donas do umbigo delas. Elas fazem o que elas querem, a hora que elas querem. Elas vão para onde elas querem, na hora que elas querem. E a criança nasceu, é uma virada de chave instantânea. Eu até brinco, né? Nem ir no banheiro fazer cocô sozinha, elas conseguem direito. Não. Porque a criancinha fica demandando, e muitas que não têm uma rede de apoio, né? Tem toda a logística ainda do cuidado familiar, né? E, e aí essa oportunidade ali de estar, né? Ela cuidar dela é um privilégio considerável, E né? quem sabe vai além também, né, Renata? Eu sinto que a massagem, ela oferece a oportunidade da mulher perceber o que o toque significa para ela, né? É. O toque, o que que é? É confiança, é segurança, é proteção, é invasão, é desconforto. Então, assim, é um espaço, é um momento onde você também pode se perceber e aprofundando com uma pessoa, um profissional como você, consciente, com esse olhar, né? A mãe pode ganhar muito nessa relação com ela mesma, com o corpo e com o toque, e consequentemente com o bebê, né? Então, acho que é muito mais profundo que simplesmente, né, a gestão do estresse e da percepção, né? A palavra que ficou para mim enquanto tu foi falando sobre a tua massagem é amparo. E o lugar aonde elas encontram muitas vezes e relatam no consultório para mim é desamparo, tanto da gestação, elas entram num lugar de desamparo dentro delas. E aí elas podem até na consulta com o Pablo, delas vêm ela assim, em relação àquele marido, é um lugar que elas vão se queixando e vão falando, é de um desamparo que às vezes nem é tão real, né? A própria Márcia, ela sempre me liga e fala: "Nossa, né, ela tá se queixando muito do marido, mas eu nem tô vendo tudo isso". Mas assim, ó, ela entra num lugar de desamparo dentro dela, tão grande. E aí tu vai me falando de, né, desse lugar assim de eu parar e daí eu vou lá, naquele momento eu sou amparada, né, eu vou liberando ocitocina, eu vou. Gente, que maravilha, assim, poder se permitir viver isso. E aí eu fiquei pensando nessa coisa de a gente investe muitas vezes e tanto em, em coisas tecnológicas para esse bebê e naquilo que tem de melhor e não sei o quê, né? Em comprar tudo, em manter, em equipar, né? Com as melhores coisas hoje em dia que a gente vê na internet, que pode ter tudo. E, na verdade, se a gente pudesse investir muito mais nesse pré-natal psicológico, né? Nesse lugar de, de cuidar de mim, em primeiro Sim. lugar, para eu poder dar, porque dar aquilo que a gente não tem é muito difícil É muito mesmo, difícil. mesmo, né? Teve uma paciente que me relatou assim, ó, ela nunca falei isso para ninguém, mas eu levei 10 dias para dar um beijo no meu filho. 10 dias dele de nascido que ela foi conseguir dar um beijo nele. Sim. Mas tem tanto desamparo na história dela, tem tanta dor, tem tanta desconexão, que para ela é muito difícil aquele lugar de pegar um bebê e dizer, tá, agora conecta. Sim. Conecta onde dentro de mim? Né? E, e a coisa da massagem ainda me veio muito assim, os centros de trauma nos Estados Unidos, eles têm tanto a parte de realmente de reprocessamento de memórias, psiquiatria, toda essa parte de cuidar da parte psiquiátrica e mental, mas também tem as abordagens ligadas ao corpo, porque muitos pacientes precisam começar a trabalhar os traumas no corpo. Então, é na yoga, é na massagem, é nas terapias de toque, que eles vão acessando realmente a cura.
Sim. Porque também vai liberando ocitocina, também vai conectando, vai trazendo estímulos do corpo. É de baixo para cima, a gente diz, né? Então tem toda realmente uma experiência de cura nesse processo. Essa questão do corpo é muito importante, porque a gestação acontece no corpo e nós somos gestados num corpo também, né? Pelo menos por enquanto ainda é assim, né? Então, esse corpo, Por enquanto. por enquanto, né? Vamos partir desse princípio, né? Então, tá tudo acontecendo ali, né? As dimensões estão mudando, tem muitas dores também físicas, inclusive, né? Muitas vezes o peso da barriga, né? As dores nas pernas, a dor nas costas, né? Muitas coisas. E o corpo, ele fala muito da nossa mãe também, né? Porque nós somos gestados dentro da mãe, a gente foi criado ali dentro, né? Então, daí vem todas essas questões também, né, do que minha mãe viveu, né, de como aconteceu essa gestação, né, que ela começa antes ainda da concepção. Então é muito lindo, né, tá em contato com isso, assim, poder participar. Eu vejo assim, participar desse processo, né, porque ali como massoterapeuta eu acabo sendo, né, uma parte ali, vendo toda semana. E acontecem coisas incríveis, né? Incríveis mesmo, né, Pablo? Acontece, né? Todo mundo aí nas gestações é muito bonito, que marcam a vida da gente também, né? Na sequência, assim, e é muito... E é isso, é um amparo mesmo. Eu acho que Uma boa palavra. um amparo. Até essa questão do contorno, quando você fala assim, né? Desse contorno, né? Eu fico com um continente, Isso. né? Porque a gestação parece que você está se espalhando. Inclusive, você vai se espalhar, né? Vai sair até alguém de dentro de você e você vai se espalhar, né? Então, pode ser que tenha esse medo também, né? De como eu vou dar conta e tudo mais. Muito legal. Muitas vezes eu trabalho com as pacientes o próprio contorno mesmo. Peço para elas desenharem o contorno delas. E às vezes elas desenham elas como uma gelatina sem contorno. Porque a integração, a parte traumática da vida faz com que muitas vezes a gente se desintegre. E não se integre como ser humano. Então ela não se vê alguém que tenha um contorno. Ela está sempre ou uma necessidade de agradar muito grande, ou sempre preocupado com a necessidade dos outros. Isso muitas vezes é até do feminino, né? Nós somos criadas, muitas vezes treinadas, nosso cérebro, para estar, né, em função dos outros. Então, quando eu peço o contorno delas, não vem nem esse contorno. Então, quando tu foi falando, eu fiquei pensando muito nisso, assim, ó, de um trabalho mesmo que ele é multidisciplinar, porque, né, vai costurando, vai integrando várias experiências dessa gestação mesmo. Sobre essa perda desse contorno, assim, né? Algo que a gente vem percebendo, né? Uma coisa que vem ficando bem nítida, né? Toda essa nossa vida moderna, né? Do excesso de tecnologia, excesso de telas, né? Rede social para cima e para baixo. Imagina o quanto de informação que as gestantes são bombardeadas, né? Nossa. Diariamente, né? A gente está aqui falando sobre saúde mental. Se tiverem com o telefone ligado, hoje à noite vocês vão abrir o Instagram de vocês, vai começar a aparecer anúncio patrocinado de psicólogo, vai começar a aparecer coisas loucas, né? Então, e a gestante vive isso o tempo inteiro, né? E eu venho percebendo, né, nos últimos anos, assim, essa falta dessa conexão interna delas, até da sua autoestima, né, da sua capacidade de gestar um bebê, o medo gigantesco de forma constante de que alguma coisa pode acontecer com o bebê a qualquer momento. Então a gente tem que fazer todos os exames disponíveis no mundo inteiro. E aí ela recebe no Instagram que lá nos Estados Unidos tem um exame que detecta uma doença rara, mas que quando detecta a doença rara, e aí vira uma bola de neve, porque não tem fim. Não tem fim. E você como lida com isso, Pablo? Qual é a tua... Quando você se Ainda depara com uma ainda mãe... Tô tentando descobrir ainda A tua uma maneira de conduta. contornar isso, porque justamente essa falta... As mulheres estão perdendo um pouco essa
esse contorno, né? Uhum. E parece que a coisa está se espalhando, e aí essa falta de segurança delas, né, nelas próprias. De referência nelas, Isso, né? então a falta de segurança, né, e achar que o tempo inteiro algo vai acontecer, isso, poxa, lá no parto, isso tem um impacto assim Uhum. gigantesco e infinitamente maior do que as pessoas possam imaginar. Né? Um dos pré-requisitos básicos para a mulher liberar os hormônios que ela precisa ter é a confiança, né, dela, nela mesma, né, a adrenalina, né, tá lá embaixo para que os hormônios do parto possam fluir. Então, trabalhar, né, ao longo desse pré-natal, esse empoderamento, né, essa demonstração de que, não, olha, você não veio com defeito de fábrica, né? Você vai saber parir uma criança, gestação, né? Vamos só se alimentar bem, né? O que está nas nossas mãos, né? Vamos fazer, mas está ficando, né, cada vez mais difícil de lidar com essa ansiedade crescente o tempo inteiro. E aí, né, queria ouvir aí um pouquinho de vocês de que maneira, me ajudem, né? Me ajudem, por favor, porque Eu- está ficando difícil trabalhar isso em Sim. consultório. Todas as gestantes estão tendo uma demanda gigante de o tempo 45 inteiro minutos tá ficando pouco, hein? Tá ficando pouco. De consulta. É, 1 hora tá ficando Tá ficando pouco, pouco. porque é muita demanda, né? é. Que elas vêm. Aí tu vai, tira essa demanda, daí tu explica sobre esse exame, daí tu, né? Assim, muitas demandas mesmo pra ti. Isso quando elas não chegam com os exames, Já fez. já, ó, doutora, é esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É, a gente tá vivendo. Nada contra, né? Sim, Elas sim, terem o sim, conhecimento sim, isso. de que tal exame é legal fazer, mas aí você tem que explicar para ela que para ela, no caso dela, né, o exame que ela viu lá na internet Uhum. não tem faz muito necess- sentido. Não é que, né, o excesso de intervenções ao longo de um pré-natal Sim. também traz mau resultado. Isso também já é bem claro, né? Então, ai, doutor, mas é só por precaução, é só por... Então, mas fazer algo só por precaução na gestação, você pode estar mais prejudicando do que ajudando, né? Talvez só ver aí os resultados dos Estados Unidos. Isso. País mais rico, né, do mundo, não é onde a gente tem os melhores resultados perinatais. Por quê? Porque eles fazem muita intervenção desnecessária. E por outro lado, negligenciando uma parte que sim está, né, no controle delas, que seria essa gestão da vida delas, né? E aí Das emoções, das emoções, né? né? Da regulação Aí emocional. a gente volta para a história delas, né? Porque quando elas conhecem a história delas, e inclusive essas demandas, essa hipervigilância tem a ver com a história dela também, quando podem olhar para isso e considerar e contemplar, inclusive as fragilidades, essa gestação, esse processo, ele se desenvolve de uma maneira completamente diferente, né? Então, assim, geralmente, eu acredito que é o que acontece com a Carol, e acontece comigo também, eu recebo pessoas que estão vivendo as sequelas de um período gestacional, de uma primeira infância que não foi olhada, que não foi contemplada. Então, a gente está voltando no tempo para ressignificar isso. Se a gente consegue fazer em tempo real esse cuidado de quando aparece uma paciente tua com um histórico, com uma demanda, e você consegue observar que, puxa, essa pessoa que está precisando se conhecer um pouco mais, conhecer o corpo dela, como ela gerencia as emoções, como ela se autorregula, o que está desencadeando nela esse processo, ela vai ter muito mais ferramentas para gerenciar isso, né? E para levar adiante essa gestação e impactar esse bebê de uma maneira assim muito mais positiva realmente, né? Claro que as coisas vão acontecer de qualquer jeito, mas eu acho que assim como a resposta sempre está na educação, eu acho que poder fazer isso é o caminho. Tem uma coisa que a gente fala para quem tem ansiedade, que é não alimente o monstrinho. Cada vez que eu fizer um comportamento de checagem, eu tô fazendo aquele caminho ficar mais forte no meu cérebro.
né? Então, eu tô fazendo todo um caminho cerebral ali nos meus neurotransmissores ali, né? Nos caminhos ali meus de redes neurais. Eu tô fazendo todo um caminho de, chequei, tá tudo certo. Agora vamos checar mais alguma coisa. Então, eu tô criando um caminho e toda vez que eu alimento, tudo que eu alimento cresce. Então, eu vou ter que checar mais. Por isso que tu falou, não para, né? E daí vai vir uma outra e não tem fim, porque não tem mesmo, né? O meu cérebro, ele vai estar sempre é a liberação da dopamina. Ele vai estar sempre liberando dopamina. Ele vai querer ter sempre depois o alívio a certeza de que tá tudo bem, né? Então, ele vai estar sempre buscando esse lugar de liberação. Então, eu preciso checar. Isso daí, a gente vai ter que começar a avaliar o quanto desses processos aí não estão se transformando num transtorno de ansiedade mesmo, generalizado, né? Ou localizado, assim, nessa situação. Porque o que a gente vê hoje é, a cada 5 gestantes, uma tem transtorno de ansiedade hoje em dia. E isso lá na frente pode se desenvolver num toque no pós-parto. E eu já tive muitas experiências de paciente com toque no pós-parto, que é horrível, tem que checar o tempo todo. A fralda do bebê tem que checar o tempo todo, tudo sobre o bebê, checar o tempo todo. Então, assim, esse comportamento de checagem, que é tão inocente, que tem toda uma... A melhor das A intenções. melhor das intenções lá na gestação, ela vira um comportamento de checagem, que eu tenho um paciente que ela pega a câmera. Se ela vai no banheiro, quando ela volta, ela tem que ficar checando a câmera, ver se ficou tudo bem com o bebê naquele tempo. Se ela dorme de noite com o bebê, ela checa no outro dia se ela encostou no bebê, se ela amassou o bebê, se ela pode ter feito alguma coisa que machucou o bebê. Ela checa tudo o tempo inteiro. Se o avô pega o bebê no colo, depois ela checa para ver se a cabeça do bebê não resbalou em algum momento. Então, assim, a gente precisa entender que todo comportamento de checagem, ele vai começar a crescer dentro da gente e ele não tem fim. Então, eu acho que é uma coisa bem importante de tu falar, né? Assim, situar. Uma coisa um exemplo que eu sempre dou, né? Um períodozinho ali que elas passam nessa sensação de checagem, né, até 18 ou 20 semanas, elas não sentem o bebê mexendo. Então, uma pessoa que precisa dessa checagem o tempo inteiro, ela não tem o retorno da movimentação do bebê, né? Então, a única forma que ela tem de ter esse retorno de checagem é ou ir na consulta com o obstetra para escutar o coraçãozinho, ou fazer ultrassom. Então, quase todas elas solicitam, né? Doutor, vamos fazer um ultrassom, né, para ver se está tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode fazer um ultrassom para ver se está tudo bem. Aí, no dia que você fizer ultrassom, você vai ficar aliviada que está tudo bem. No dia seguinte, você vai estar tão preocupado quanto você estava no dia anterior. Isso. Porque você já não tem mais essa resposta do dia seguinte. E aí é justamente essa bola de neve que vai acontecendo, né? Sem fim. E aí você explicar para uma gestante, né, de baixo risco, enfim, que não tem nenhuma complicação, que ela faz um ultrassom ali com 12, 13 semanas e que o próximo pode ser só lá com 22. Mas, meu Deus, mas esse, né, como que a gente vai fazer para saber se tá tudo bem? E a gente precisa entender também que esse é um momento onde todo o nosso sistema de apego interno, então as áreas do cérebro ligadas ao pertencimento, elas vão ficar muito ativadas. Então, o nosso sistema de apego interno, aquele que foi lá construído no vínculo com o pai, com a mãe, lá com nossos cuidadores primários, ele fica ativado nesse momento. Se eu tenho, e que é a grande maioria de nós lá, apegos inseguros, desorganizados, ambivalentes, mas se eu tenho um apego inseguro, qualquer situação de vulnerabilidade vai ser muito difícil. Então, eu quero busca da segurança. Então, é igual a história do... tu me ama mesmo? Hoje tu ainda não me falou que me ama. Se a gente está num relacionamento de casal, fica mais fácil de a gente ver essa questão do apego, né? Todo dia tem que falar que ama, todo dia tem que confirmar. Então, é esse lugar que a gestante vai entrando sobre as suas questões de apego que ela não percebe que tem a ver com as dificuldades dela mesmo, de vinculação, inclusive. Então, ela tem que ter certeza sobre aquilo o tempo todo. Ou em alguns momentos, ou ela se conecta muito em algumas coisas, né? Aquela coisa bem do apego desorganizado, assim. Então, ela prioriza algumas coisas que são, muitas vezes, até irrelevantes, mas outras que são tão
prioritárias para aquele momento em que daí ela negligencia. Então, tem cada perfil de gestante também tem relação com a sua Com a própria sua história, questão de claro. apego, e isso tudo vem muito nesse momento. E vem porque a gente tem as áreas do córtex pré-frontal diminuindo a atividade, que é aquela coisa do tipo, agora não é mais hora de pensar tanto em funções executivas, em ficar tão prática na vida, e as áreas ligadas ao sistema límbico, elas ficam muito ativadas, né? As áreas ligadas ao pertencimento, à pertença. Então, a gente fica muito nesse lugar de querer certezas, controle, querer a questão da certeza do vínculo, né? De que eu vou ter o meu bebê, que eu vou ter, que ele vai pertencer, eu vou conectar. Então, elas ficam muito preocupadas com isso. Essa mudança fisiológica, né, do padrão de funcionamento do cérebro durante o pré-natal é uma mudança que a gente não está muito preparado para ela. Né? A nossa rotina, ela briga contra isso. Então, né, a parte mais objetiva, né, do cérebro, memória, nível de atenção, velocidade de raciocínio, na gestação começa a ficar cada vez mais diminuída. Então, poxa, como é que eu vou minha performance no trabalho, né, as metas que eu tenho que bater na minha empresa, né, os compromissos que eu tenho, poxa, nunca usei agenda, minha cabeça é maravilhosa, meus compromissos estão todos aqui guardadinhos, eu consigo e executar minha agenda na semana de forma automática. Engravidou, amiga? Esquece. Acabou. Né? A minha esposa brinca que metade do cérebro dela derreteu na gravidez. E a outra metade saiu junto com a placenta. E temos, né? Porque Perda de massa cinzenta, perdemos massa cinzenta. A parte racional do cérebro, ela vai ficando cada vez mais diminuída. E a parte relacionada, né? As emoções, a intuição, a sensibilidade, vai ficando cada vez mais aflorada, né? Isso, a gestante percebe, né, que a memória fica ruim. Elas começam a ficar choronas, qualquer coisinha já é motivo de chororô em casa, né? Mas olha que coisa maravilhosa. Isso tem uma função. Essa regressão que acontece, ela é necessária para que eu possa perceber os sinais do bebê. Isso. E né? Então tem uma função do cuidado. Claro. E quanto mais sensitivo e intuitivo você tá, mais aberta você vai estar para a formação de vínculo. Para vinculação. Então você precisa estar, né, emotiva, sensitiva, intuitiva, para ter um vínculo com seu filhote, né, com seu filho que tá chegando. Se você for 100% racional, você vai pegar aquela criancinha que te acorda de hora em hora na madrugada e vai jogar pela janela. Totalmente. Né? E, felizmente, não acontece isso com muita frequência, né? Mas justamente é o que a gente está falando, né? A gente está vivendo num sistema que está contribuindo realmente para desconectar completamente disso. E né? para performar. Exatamente. Né? Então, assim, é manter a vida social, é manter né, a vida profissional, é manter o relacionamento e cada vez mais desconectado realmente da gente e do que o bebê de fato precisa, né? E aí a questão de vínculo realmente, né, de esse link tão importante que vai permear todos os vínculos da nossa vida, né? Tá completamente negligenciado, né? E aí eu fiquei pensando, né, até nessa rede de apoio, né? Porque a gente está falando aqui de algo que para todos nós, isso daqui é conhecido. Mas aí se a gente pensar naquele marido que sempre teve uma mulher super performática, e ela começa, então, essas mudanças. Muitas vezes eu sou né, psicóloga perinatal, porque muitas vezes eu tenho que atender esse marido. E explicar para ele tudo que eu estou explicando, assim, sobre o que está acontecendo com ela, por que ela está mudando, por que o cérebro dela está ficando assim, por que ela está ficando mais sensível. Às vezes a gente tem que dizer, né, por que está escrito caixa de ovo na caixa de ovo, né? Na caixa de ovo, exatamente. Aquela figurinha boa. Nessa hora ela serve. Porém, é isso. Né? Precisa... E o papel desse pai nesse momento, que é de proteção, né? E às vezes eu tenho que chamar a rede de apoio como um todo. Então, às vezes, a sogra, a mãe, para falar da importância dessa rede de apoio, de como essa mulher quer ser cuidada,
Então, assim, que tipo de cuidado ela quer nesse momento e precisa, né? Então, ela vai começar a definir esse lugar de cada um, né? Preparando já para o puerpério. Então, esse é um trabalho que na área da perinatalidade a gente precisa muitas vezes fazer, porque elas estão casadas e elas esquecem que aquilo que está acontecendo na conjugalidade vai ser o que vai ficar lá no puerpério. Elas acham que o marido vai mudar um botãozinho do tipo, agora ele vai passar a lavar a louça que ele nunca lavou. Eu falo, olha, agora não é a hora, né? Tu já tinha que ter combinado com isso com ele antes. Sim, sim. Então, fica no lugar de mãe do marido, e daí quando ela ganha o bebê e ela vai cuidar do bebê, Fica esse fica vazio, né? completamente. Acompanhando famílias, né, ao longo, né, dessa jornada aí de pré-natal e parto, e muitas vezes eu continuo acompanhando, né, essas mulheres aí em rotinas, né, ginecológicas ao longo de alguns anos. É muito, mas assim, é muito, muito, muito nítido no consultório. Aquele casal, né, que ali durante o pré-natal, né, você percebe que o companheiro tá junto, faz questão de ir em toda consulta, né, desmarca lá os seus compromissos para toda consulta ele tá junto e faz pergunta e quer se inteirar do tema, porque é um tema completamente novo, né? Sim. Até a gente ter filho, a gente nunca pensou sobre tem que pingar um colírio no olho do bebê ou não tem que pingar um colírio no olho do bebê, né? Então, aquele casal, né, que você percebe, né, que o companheiro pega firme, né, tá junto e tá ali nas consultas e se inteirando do processo, comparado, né, com aquela gestante que faz o pré-natal quase inteira sozinha. Assim. Não vai na consulta, não se inteirar, né, não inteira do que está acontecendo. Lá na consulta de 1 ano de pós-parto, a separação vem, né? Então, é muito difícil. O pós-parto, o primeiro ano de vida, né, dos filhos, é um período muito difícil na vida do casal. E que se eles não estão juntos e unidos para, né, passar por todas as adversidades que vem aí na criação de um bebê, é um prato cheio para se afastar. Então, né, o homem, né, que não posso ir na consulta pré-natal porque eu tenho meu trabalho, não posso faltar no trabalho para ir na consulta pré-natal. Você que é a gestante, vai lá, faz o exame e tá tudo certo, né? É o perfil, né, do marido que não posso trocar fralda às 2 da manhã porque eu tenho que acordar às 6 para ir trabalhar. Então eu tenho que dormir. Se eu não dormir, eu não consigo trabalhar. Então você não está trabalhando, né? A fralda é sua. Da 1, das 2, das 3, das 5, né, da madrugada toda. E aí essa né, desorganização dessa união vai ter o seu preço. O impacto, né? É. Inclusive na saúde mental dessa mulher. Muitas vezes eu chamo e falo, ela precisa dormir, né? Ela precisa dormir. Como vamos fazer? Vão chamar os parentes para ficar à noite, se tu não pode. Vão pagar uma enfermeira à noite, mas ela precisa dormir. Porque não adianta ela tomar, em muitos casos, já com medicação psiquiátrica, já numa depressão pós-parto ou num transtorno de ansiedade, não adianta ela tomar medicação e ela não dormir. Né? Então, parte do tratamento é essa mulher dormir. Então, às vezes a gente tem que fazer esse tipo de intervenção mesmo, A gente porque negligencia a importância do sono. do sono. Sim. A gente sabe que se alimentar bem é importante, todo mundo sabe que fazer atividade física é importante, mas só entende a importância do sono quem, por algum momento, algum período, Quem não fica sem, dorme, né? Quem quem não dorme. É. Então, a importância do sono, né, nessa parte aí, e muitas vezes é na gestação que eu já começo a trabalhar com elas. Como que vai ser? Os turnos. E a privação do sono, ela também mina a nossa capacidade de sobrepor a adversidade para todo mundo. Quando a gente está super descansado, você tem um problema grande na sua frente, não, temos esse problema, vamos fazer tal coisa e vamos resolver esse problema. Sem dormir, você tem um problema, você não consegue se desvencilhar desse problema. O leque de opções fica E esse muito problema vai pequeno, tomar né? uma proporção infinitamente maior. Sim. E aí você tem o atrito do casal com a privação do sono, com o bebê que chora de noite, o bebê que está com cólica, né? Tem bebês e bebês, tem bebê que dorme a noite inteira, nunca vi na minha vida, mas dizem que tem, né? E tem bebê que acorda com frequência.
E aí você ter a privação de sono, você ter né, a vida de casal que fica mais atribulada, né, né, do papel de cada um. E aí uma coisa que eu tento, né, sempre sugerir, né, ao longo do pré-natal, os combinados, Isso, os os acordos, né? acordos. Uhum. Então, uma relação aberta em que o casal, ao longo do pré-natal, expõe do outro o que ele está esperando, né? Então, assim, olha, minha expectativa é que você contribua de tal e tal e tal forma, né? O outro fala, não, então minha expectativa é que você contribua de tal e tal forma, para que depois que a criança nasça, ô amigo, você não está... Lembra da nossa conversa? Lembra. Da nossa conversa? Tá faltando. Então, assim, sem cobrança, né? Não é tipo, não é o dedo na cara, mas então, olha só, para mim esse ponto não tá legal. E fazer os acordos sabendo que é uma construção, né? Mesmo fazendo acordos, né? E aí eu acho que entra um ponto que é bem importante também e que na maioria das vezes a gente não sabe, que é que ter um filho, primeiro, é um projeto, né? É uma ideia, é um pensamento. E tem um sentido, tem um para quê. Para que a gente tem um filho? E aí entra a nossa história inconsciente e a nossa história consciente. Então, quanto mais a gente sabe para que a gente quer um filho, a gente também vai entender tudo isso que vai acontecer nessa construção da gestação, do puerpério, né, da criança depois de nascer. Então, para que eu quero um filho, né? E aí acontece muito né, as questões, as situações de para reter um parceiro, para realizar, para reparar uma história familiar, para realizar um sonho. Então, eu acho que parte desses acordos também deveria entrar e que a gente realmente desconhece para que a gente quer. Claro que a parte inconsciente a gente não controla, mas a parte consciente colocar em cima da mesa, né? Porque a partir disso dá para construir também uma história muito mais justa para ambas partes, né? Porque, claro que dentro da gestação é ativado um monte de histórias da mãe, mas do pai também, né? Então, acho que encontrar recursos que possam ajudar esse casal também a construir né, essa maternidade, essa paternidade de uma maneira mais consciente, mais justa com eles, dá uma margem né, de manobra melhor, né? Sim. Essa conversa toca mesmo, né, lá no fundo de que o famoso, o buraco é bem mais embaixo, né, do que a gente pensa, né? Sim. Faz lá o hemograma, não, o hemograma tá ótimo, a vitamina D tá ótima, mas, pô, o buraco é mais lá embaixo. Eu sempre digo que vai aparecer se a fada ou a bruxa no puerpério, a gente nunca sabe de Nunca dentro da sabe. gente quem que vai vir. Porque tem um lado de que sim, se a gente sobreviveu, é porque a gente de alguma forma recebeu algum cuidado e tal. Mas o que vai aparecer lá na hora da gestação e do puerpério, a gente nunca sabe. Eu sugiro, nessa hora, olha para a história da nossa mãe. O que aconteceu quando a gente nasceu. Sim. Geralmente a gente Vai encontrar bastante vai coisa, encontrar né? bastante material ali, né? Foi uma horinha de reflexão, né? Acho que eu dei um mergulho também nas minhas gestações, foi muito bonito. Muito obrigada, foi muito legal essa conversa. Foi ótimo. E fica a importância, né, do pré-natal psicológico também. Isso. Porque eu acho que essa né, o que fica aqui dessa nossa... Sim. Uma coisa que né, eu como médico obstetra, acabo sendo, né, o que recebe, né, essa gestante e cabe a mim, né, tentar direcionar, né? E às vezes uma coisa que fica difícil é que, poxa, né? Seria muito legal que todas as gestantes tivessem oportunidade, né, de
passar com uma psicóloga, Uhum. passar com uma terapeuta, ir na osteopata, Uhum. uma consulta com dentista, né? Uma consulta com Sim. nutricionista, Uhum. um educador físico para orientar bem, né? Quais são as atividades físicas Uhum. importantes. E a gente entra nesse lado neurótico, né? De ter que tudo, ter que fazer para todo mundo, tudo, o tempo inteiro. E as gestantes ficam lá, né? Se não faz tudo isso, Sim. sente que não está oferecendo O melhor. tudo que pode para o seu filho, aí vira aquela cobrança. Pô, se você for pagar obstetra, nutricionista, educador físico, Uhum. psicóloga, terapeuta, massoterapia, Uhum. oftalmo, né? Sim. Alterações aí da visão, fazer a limpeza lá do dente sempre. Não tem como fazer isso todo mundo para todo mundo. Uhum. Como não cair no excesso, né? É difícil também, né? Uhum. Porque daí a história de que a gente Sentir. foi negligenciado, né, da dor, a nossa dor lá de Exato. criança, E quer daí preencher todas história, as daí quer faltas, preencher né? todas as faltas, né? É. Então, para o meu filho não vai faltar nada. Nada, Então, daí a gente entra nesse lugar também do excesso. né? Mas hoje o faltar nada tá mais no material também. Tá. Então você tem que ter o berço, você tem que ter a banheirinha, você tem que ter o lenço umedecido da marca X, que é feita com lavanda francesa, com, né, os frufrus, né, que vão vindo, que você olha de quem está de fora, né? Quando a gente está ali dentro, a gente entra né, nessa loucura. Fica Eu muito como pai, vulnerável, provavelmente né? eu fiz Fica isso muito também, vulnerável, né? porque E quando eu, né, eu e minha esposa estava grávida, uma conversa que a gente teve, olha, vamos, o menos é mais, né? Então, Menos e mais. não precisamos ser os loucos de ter que ter tudo o tempo inteiro. E a, a Camila, né, enfermeira obstétrica que trabalha comigo, a gente estava conversando sobre isso, né? E o marido dela estava junto também, né? E aí ele contando, né, que quando a filha deles nasceu, ele estava lá na maternidade e no dia seguinte do parto, a Camila virou pro marido dela e falou: Ah, amor, precisa ir lá na farmácia comprar não sei o que, não sei o que. Ele, todo dia, da gravidez inteira que eu saí de casa, tinha uma coisa para comprar. Agora a criança já nasceu e tem mais alguma coisa para comprar. Então a gente entra nesse mundo do precisa do material, da roupa, tem que ter, né, o body, tem que ter o casaquinho, né, o body não, né, 10 bodies, 10 casaquinhos, um de cada cor, E depois né, as entra pessoas também. esquecem que pode lavar a roupa, né, a roupa lava, seca, a gente pode usar a mesma roupa mais de uma vez, é incrível isso, não precisa ter uma roupa por dia, E né, os apelos agora do orgânico, da roupa vegana, do não sei, assim, daí tudo vai encarecendo e vai ficando um apelo, assim, né? De que, então eu tenho que oferecer o melhor, porque daí isso não tem produto químico, daí aquilo não tem não sei o quê. Então aí vai refinando esse lugar, assim, né? Sim. E aí, um momento de muita vulnerabilidade, que é isso que a gente precisa entender, que o nosso cérebro tá realmente muito vulnerável e querendo esse amparo de todas as formas para a gente e para o nosso bebê. Então a gente fica muito vulnerável a esses apelos de marketing e De consumo. de consumo, Consumo. né? Então eu acho que esse realmente é uma coisa também bem importante para a gente Estar atenta. estar atenta, cuidar, respirar e E deixar menos é rolar. mais, né? Essa é uma frase que eu tento aplicar muito na minha vida também. Quando eu sinto que eu tô caindo em algum excesso, mesmo que seja de coisas boas, sabe? então, mas aí na gestação hoje, isso às vezes é um problema também, sabe por quê? Porque todo mundo tem uma amiga que fez menos e deu problema, Uhum. e aí ela não quer que com ela seja menos. Entendi. E aí ela tem que fazer Tudo. tudo que existe ao alcance, né? Então é fazer hemograma uma vez a cada 15 dias para ver se o ferro não está caindo. E aí o ferro caiu um pouquinho, já tem que fazer o ferro endovenoso. Porque não pode faltar o ferro, porque ela leu, né? Que é verdade. Que a deficiência de ferro ao longo do pré-natal pode interferir né, no desenvolvimento neurológico do bebê, evolução, né? Isso é verdade. Mas aí ela leu que isso acontece, e aí a ferritina dela, que era 90, caiu para 75,
E aí já é o medo de faltar o ferro pro filho dela, e aí ela já tá usando ferro via oral, e aí passa pro endovenoso, e já tem que fazer, né, aí já tem que ir pra maternidade, porque o ferro endovenoso, né, tem que ser lá na Aí o clínica, tem que pensamento ser... catastrófico, daí já É. vai indo. Então, qual seria o ponto de Então, equilíbrio? é Qual difícil achar. seria o... Acho que não tem uma resposta, né? É, Não tem uma resposta concreta, única, E né? única também, né? Porque para cada pessoa, dentro de uma Sim. história, dentro de um contexto, de uma história familiar, daí em questões Claro. físicas e psiquiátricas ou Hoje eu tive uma psicológicas. questão, né, no consultório que eu pedi um exame que, do ponto de vista clínico, 100% desnecessário. Né? Uma gestante que perdeu um bebê com 19 semanas. Aí eu pedi, né, ela estava agora ali com umas 10, 11 semanas, eu pedi um ultrassom ali do morfológico do primeiro trimestre para ela fazer ali com 12, 13. Primeira pergunta dela, quando é que é o próximo, doutor? Ela perdeu um bebê com 19. Uhum. Você acha que ela vai ter alguma capacidade, né, de lidar bem com Claro. fazer o próximo Ah, ultrassom com exato. 22? Isso, daí é uma coisa Não vai. individualizada. Não vai, Sim, não tem como. Exatamente. Então, amiga, tá aqui, ó, ultrassomzinho com 16, 17, com 18, quando você quiser, né? Sim, mas é isso. Também a tua flexibilidade nessa... Em, em, em saber usar esse critério, né? Mas para isso você tem esse olhar desenvolvido que geralmente, né? Nem sempre acontece, né? Isso. Para cada história, para cada mulher, para cada situação, para cada família, existe um tipo É. de cuidado. Esse cuidado da saúde mental né? Cada pessoa tem a sua história, né? Assim. Então, quando a gente está aqui conversando, né, a gente está aqui nesse momento. O que que você vivenciou ontem, né? O que que passou com você e com a sua família no mês passado? Eu não tenho como saber, né? Isso. Mas vocês estão carregando o que aconteceu com vocês, Uhum. né? Então, a resposta de vocês ao que está acontecendo aqui hoje, né, pode ser diferente da minha, né? Então, eu nunca tive, né, nenhum problema com saúde mental. Minha esposa, né, teve uma gravidez maravilhosa, não teve nada, não tem depressão, não tem síndrome do pânico, não tem nada, né? Eu posso estar, né, tendo uma conversa sobre saúde mental meio de fora, né? Uhum. Agora, né, eu tendo a minha história, né, que a minha esposa vivenciou ao longo do nosso pré-natal, a minha visão sobre o que está acontecendo aqui muda. Totalmente. E aí lá no pré-natal, lá no cuidado pré-natal, né, o crescimento né, do seu próprio filho no seu ventre, né, a sua história vai ter né, a maneira como você vai lidar com isso é a sua história que está Reverberando ali, né? acontecendo. Uhum. E aí a gente precisa, né, ter a possibilidade de ter um acompanhamento multiprofissional e ter outros profissionais, né, com seu olhar, conseguindo de alguma forma ajudar essa pessoa a lidar com as suas dificuldades é uma arte que não tem Com receita de certeza. bolo, né? Não tem. Agora você trouxe uma coisa interessante, que o contrário também pode ser verdadeiro, né? No sentido, quando uma mulher, assim, no puerpério, né? Hoje em dia tem bastante, acho que sempre teve, mas hoje em dia é mais visto, né? Olhado. O quanto essa mulher cresce, né? Com esse parto, né? Com essa autoconfiança, né? De ela ter passado todo esse período também de vulnerabilidade, com todas essas ansiedades, e enfim, ela pôs um bebê no mundo, né? Isso como um rito de passagem de autoconfiança, né? Você usa a palavra uma hora, o empoderamento, mas mais no sentido de confiança, né? Eu traria mais de confiança. Poxa, eu gerei uma vida, né? Eu trouxe essa vida no mundo, está aqui, né? Então, e acho que é uma coisa que a gente não para muito para pensar, mas Sim. é um rito, nós nos tornamos, inclusive os pais, né? Porque tem um outro papel, mas é diferente depois que. Deveria ser olhado dessa forma, mais olhado, né? O que acontece, né, ali no período do parto, com certeza absoluta, né? É um marco ali para o resto da vida. Você pode conversar com qualquer vozinha que sofreu alguma violência obstétrica. Uhum. Ela fica emocionada, ela chora. Ela tá lá com seus 80 anos. O filho dela já tem aí
seus 50, né? 55, 60 anos, quando ela fala do parto dela, né? Infelizmente, se aconteceu alguma coisa ruim, Sim. ela fala emocionada de forma, né? Com sentimento, assim, de tristeza, de que, poxa, né? Aconteceu tal coisa. E quando o inverso acontece, né? Quando ela teve um parto tranquilo, ela fala, né? Com aquele sorriso no rosto, aquela empolgação, né, aquela coisa maravilhosa do meu filho que nasceu. Então, esse acontecimento, né, do nascimento, ele tem um marco Um bem impacto, forte, sim. bem forte. E é uma oportunidade de seguir caminhos, às vezes até, né, pensando em saúde mental, que muitas vezes as pessoas não entendem o impacto que isso pode acontecer. Uma vez eu acompanhei um casal que o marido ia na consulta, mas toda consulta ele dava uma alfinetadinha, aquele humor sarcástico, mas depreciando ela, né, de forma meio que constante. E, poxa, né, ela não falava nada, né? Mas aquilo ali me incomodava, né? Por toda consulta o cara faz uma piadinha sem graça, né? Vamos ver se você vai conseguir mesmo, né? Você é meio fraquinha. Aquilo ali, né, mano? Eu ficava, né? Respeitava ali e tal. E foi um parto bem difícil, bem demorado. E a bichinha lá, ó, firme e forte, foi lá, aguentou as pontas, pariu o bebezinho, um período expulsivo bem longo, um parto bem difícil mesmo. Aí eu pensei, eu não vou me aguentar. Aí eu virei, bati nas costas dele assim, ó, tá vendo? Isso é precisar dar mais valor para a mulher que você tem do seu lado. Né? Ficava menosprezando ela, achando que ela não ia conseguir, que ela ia ficar de mimimi. Olha o show que a sua esposa deu hoje. Aí ele virou para mim, olhou assim para mim. Ô, Pablo, valor eu dava antes. Agora eu tenho medo. Eu falei, é isso mesmo, tem que ter medo mesmo. Né? Então é um período muito forte, muito intenso, que, né, quando, né, tudo transcorre bem e dá tudo certo, que felizmente, né, grande parte das vezes acontece dessa forma, a autoestima melhora, né, o marido presenciar esse momento é muito forte também. Então, muitos homens têm, será que eu vou estar junto? Será que eu não vou estar junto? Poxa, é uma oportunidade de ver o seu filho nascer e estar ali junto da sua esposa, vivenciando uma experiência super intensa. E muitos pais relatam que a união, né, poxa, você viu a sua esposa, né, passar por um período ali de uma transformação hormonal e com uma dor, né, muito intensa, e para trazer o seu filho, né, da maneira mais segura, né, possível. Então, isso é muito forte. Muitos homens relatam que o relacionamento, né, fica mais unido, mais próximo, mais intenso. Toda vez que a gente passa, né, por uma situação forte, né, a gente tende a se juntar mais. Cumplicidade, exatamente. E ver essa mulher renascer, né? Porque perdeu o espetáculo de ver uma mulher renascer, porque, na verdade, quando a gente tem um parto, a mulher renasce. Eu acho que parto e nascimento é assunto para outra conversa mesmo, né? Porque é gigante, né? É gigante, né? Mas até falando especificamente, né, do parto e nascimento relacionado à saúde mental mesmo. Sim. Então, a quantidade de hormônio que essa mulher libera durante um parto faz com que o pós-parto dela seja até diferente. Então, né, isso não é novidade para ninguém. Né? O índice de depressão pós-parto em quem teve um parto normal é diferente de quem teve uma cesariana. Né? Então, você ter a possibilidade de ter um retorno precoce às suas atividades, né? Retorno precoce à atividade física também, né? No pós-parto. Quanto mais precoce esse retorno, menor a incidência de depressão pós-parto. Então, assim, é um conjunto que o parto também tem um impacto gigante na saúde mental. Com certeza. Do início de um período bem conturbado, que é o puerpério.
Aí vai mais um podcast sobre a saúde mental no puerpério, porque Pois é, essa a daí gente também... nem falou da tocofobia, né? Que são as mulheres que têm uma fobia ao parto. Então, elas, durante a gestação, elas têm crises de ansiedade, mesmo, assim, todo o HPA ali, e, né, coisa, tudo que modifica nela, sudorese, toda vez que pensa ou fala no parto. Sim. Então, existe também tudo isso durante a gestação que podem ser complicações e que também precisam ser olhadas. Quando a gente acha, ela tem medo do parto, tá com receio, mas muitas vezes ela pode ser um medo real. Eu não sei se tu já pegou um caso assim de tocofobia Claro. já. Claro. Mas Aí aquelas- e ela tem mais. Acho que o medo é real de É. todas nós, né? Não, mas assim, para ela é algo no sentido de Sim, eu entendi. catastrófico Carol, mesmo, entendi, né? entendi. De Porque naturalmente medo já de é um morrer. É, esse medo do parto tem todos os lados, né? Você tem aquela gestante que tem o medo gigante do parto normal. Você tem a gestante que tem um medo gigante da cesariana. Sim, Você tem a gestante que Sim. tem um medo gigante de qualquer um dos dois. Aí você pergunta, tá, então, Como é que vai me sair? dá uma terceira alternativa, porque até hoje eu não conheço. Eu não quero né? cair em nenhum dos dois. anestesia Não geral. conheço, não conheço. Essa daí nem precisa ser encaminhada, porque vai ter que sair de algum jeito, né? Mas essa transformação também, né, da fisiologia do cérebro acaba, de certa forma, ajudando nesse medo como um todo. Já que a parte racional vai ficando, né, cada Vai vez mais diminuindo. baixa, né, a parte emotiva vai ficando cada vez... Por isso que também é bem comum, num primeiro momento, a gestante chega e fala, não, eu não vou parir, quero fazer uma cesárea. De maneira categórica. No final do pré-natal, ela já está mais aberta, né? Porque aí já começa, né, a entender, já começa a perceber, né, que para ela vai ser melhor, mas para o filho dela também vai ser melhor. Então, pensando no benefício, né, mudança de visão, né, quando você tem De uma criança na paradigma, né? barriga, né, é bem mais fácil. Mas tem umas que não mudam, sabia? Claro que não. Não, sim. Tem umas que não mudam e assim, ó, e não tem mudança cerebral. Eu tenho uma prima que até trabalhava nas pesquisas relacionadas ao Mas cérebro. isso também é trauma, né? Isso, ela não tem o mesmo impacto na mudança cerebral, o matrecer que chama, né? Não faz esse caminho no cérebro e durante o puerpério também não. Então, são as mulheres que ficam realmente com questões, assim, de não conseguir entrar nesse lugar, assim, de mergulhar, fazer esse mergulho na maternagem ali Então, também tem isso. E visivelmente dá para perceber, assim, eu tive um caso em que botaram o bebê para amamentar no primeiro momento e ela disse, não, tira, não dou conta, não. E era uma gestação que não foi desejada, a gente tentou trabalhar isso a gestação toda, ficou medicada, mas colocou ela no peito, o bebê no peito para mamar, eu achei que agora vai. E não foi. Tira o bebê, teve que entrar com a mamadeira, não deu conta. Então também tem esses casos aí que não dá conta mesmo, né? E aí as gestações que não, as indesejadas, né, ou que acontecem, também tem as complicações ali por causa disso, Também. né? Que daí aumenta o risco de depressão pós-parto, aumenta o risco de um transtorno, né? Aumenta o risco de problemas no puerpério, com a amamentação e tudo, de vínculo com o bebê. Também é uma outra questão aí que dá pano para manga. Dá mais um episódio. E trabalhar, né, esse medo do parto é uma ferramenta bem importante para o desfecho, né, do parto. Que geralmente as pessoas mais ansiosas, né, mais tensas e preocupadas, né, quando chega na hora do trabalho de parto, a liberação de adrenalina tá lá no alto. E é uma proteção da espécie. Se você está numa situação de perigo, né, você está liberando adrenalina. Então, se você está numa situação de perigo, não é hora do seu filhote nascer. Claro.
Então, biológico, é né? biológico. Uhum. Então, né, na natureza você não pode ter um filhote nascendo no mesmo momento em que a fêmea está numa situação de perigo. Então, por isso que quase, né, todos os mamíferos, na hora de ter seus filhotes, a primeira coisa que se faz é se esconder. Se esconder, se Quem teve- proteger, né? Se proteger. Quem teve gato e cachorro em casa aí é debaixo da cama, é na despensa, porque a fêmea precisa de ter a sensação de segurança para que a adrenalina, né, esteja lá embaixo e os hormônios do parto fluam a milhão. E se ela tem esse medo gigante do parto, é difícil fazer ela se sentir segura no momento do parto. Sim. Muito complexo, é mais profundo, né? E aí Ela entra pode estar- também, Pablo, a história transgeracional, sabe? Se você olha para a linhagem de mulheres, de como essas mulheres desse sistema familiar viveram a maternidade, aí você encontra avós que tiveram 15 filhos, mulheres que morreram no parto, então também de entender que quando tem essa emocionalidade, esse excesso, O excesso. de olhar para a história, que tem uma história transgeracional ali, que está seguindo uma lógica biológica, que é preservar também e proteger, né? Então, Quando a mãe perdeu um bebê, olha, é difícil. É dolorido. Porque aí ela cresceu ouvindo a mãe dela contar que ela perdeu um bebê. E aí agora está na hora dela ter o bebê dela. Não tem como esquecer disso. Está lá dentro. Então ela pode, né, racionalmente entender que ela está, né, lá na Inglaterra, no melhor hospital do mundo, mas esse medo dela ninguém vai tirar. E aí a gente, né, fazer com que ela chegue nesse parto, né, confiante e empoderada, né, de que ela vai ser capaz de parir o bebê, né, aí entra de novo, né, estamos voltando, né, a equipe multidisciplinar que pode, né, de alguma forma, cada um com a sua ferramenta, né, cada um com a sua bagagem de poder ajudar essa gestante, pode fazer com que ela chegue lá no parto, né? Ela começou o pré-natal numa situação bem, né? Daí da bagagem dela, da história, né? Da mãe, da avó, com medo, querendo, né? Fazer uma cesárea agendada, porque ela não quer parir uma criança de jeito nenhum. E é relativamente comum, né? De mudar esse fluxo, virar a chave, mudar esse chip, e chega lá no fim, ela quer ter, né? Um parto natural, né? E dá certo, muitas vezes, claro que dá certo. Mas essas ferramentas, sim, é um privilégio para quem consegue usá-las. Tá? delícia de conversa. Muita coisa se desdobrando e tantas nuances, né, para ir puxando e trazendo. E sobre a saúde mental na gestação, eu acho que é impossível a gente não mencionar, né, o impacto que a pandemia teve na saúde mental de todo mundo, do mundo inteiro, né? E as gestantes, a maneira, né, como a gente passou a vivenciar, né, as doenças e os problemas de saúde, todo mundo teve alguma coisinha dentro de si que mudou, né? Como que você vê, Carol, essa mudança de abordagem? Se você percebeu no seu consultório a saúde mental, né, das gestantes, algo relacionado à preocupação, à doença, né, as crises de ansiedade, se pós-pandemia teve alguma mudança? A gente precisa entender, quando a gente está falando de trauma, que esse trauma foi um trauma que aconteceu do planeta todo, né? Todas as pessoas que estavam, né, nesse planeta, eles foram impactados de alguma forma pela pandemia. E isso a gente chama de trauma existencial. Ela mudou a forma de as pessoas existirem, porque ela teve impacto, era um medo da morte iminente. Aqui ou no Japão, em todos os lugares, as pessoas tinham medo que a morte entrasse a qualquer momento pela janela.
né? Então, isso teve um impacto muito grande. E muito tempo de isolamento social fez com que as nossas defesas também psíquicas baixassem, né? E muita coisa começou a aparecer de dentro da gente que estava lá guardado e dentro de lugares obscuros. A saúde mental entrou nesse lugar de... o medo da morte ficou mais real para todos nós. Essa é uma experiência. O impacto que isso vai ter a longo prazo, a gente não tem, né, noção dos nossos filhos pequenininhos que viviam com a máscara ou que tinham medo do amiguinho chegar perto. A gente ainda não tem muito a noção disso. As gestantes dessa época, não sei se tu lembra, viveram isoladas, né? Então, uma gestante, eu digo sempre que uma gestante, uma puérpera, ela precisa de companhias, ela precisa de outras mulheres. E elas viveram isoladas, inclusive das próprias famílias, sem rede de apoio. Isso foi, que é um fator de proteção dentro da saúde mental. Então, a gente está falando de um impacto. Então, o medo da morte, né, iminente, a gente está falando de isolamento, a relação com as pessoas mudou completamente. Então, eu vejo as famílias hoje mais ilhadas, essas famílias, esses núcleos que estão se desenvolvendo ali. Então, elas não querem nem pedir mais ajuda para ninguém, elas têm que dar conta de tudo sozinhas. Então, a gente tem uma mudança na forma de gestar, na forma de maternar, na forma de viver em comunidade, que teve um impacto. E isso tudo, a gente está falando de saúde mental, né? Porque o senso de pertença no cérebro tem uma área que a gente já nasce com ela, de tão importante que ela é, uma das principais de vinculação de pertença, e que a gente acabou aí modificando com tudo isso. A gente tem o eixo HPA, dessa coisa do perigo iminente o tempo todo, e a gente sempre em alerta. Então, a gente tem mudanças realmente que aconteceram, que impactaram, só que elas estão reverberando e vão reverberar muito ainda, né? Não sei como é no consultório, no teu, mas no meu, os quadros de ansiedade, de depressão, até assim, em adolescentes, em crianças, aumentou muito, né? As pesquisas mostram, assim, que aumentou muito. Mas também em adultos, na perinatalidade, nos idosos, que ficaram muito mais isolados, que foram muito para a rede social e ficaram muito sozinhos, solitários. Pararam de ir para a canastra, pararam de ir para o clube e ficaram muito na rede social. Então, a gente teve um impacto geral, né? Mas... quando a gente está falando aqui de gestação, né, é realmente um impacto na saúde mental delas direto. O que você vivenciou aí dessa Sim, mudança? Tem era uma um pouco percepção, assim, o que bem a gente nítida de falava mudança? hoje ao início, né? Que por um lado tem esse impacto traumático e por outro lado, para muitas pessoas, o isolamento se tornou um lugar seguro, né? Então eu acho que tem essa dualidade do isolamento que desconecta e do isolamento que aí eu não preciso me expor, eu não preciso vivenciar as minhas vulnerabilidades, mas aí acaba gerando também esses quadros de depressão, de ansiedade. Então, é um pouco uma interpretação diferente, mas que acaba tendo o mesmo resultado, né? Então, eu acho que ainda a gente não consegue mensurar, né, o impacto que isso tem a nível de... aparece na saúde mental, mas ainda De não... existência mesmo, Exatamente, né? exatamente, né? Então, e o quanto essas pessoas que optaram por esse mecanismo de sobrevivência, que é do isolamento como um lugar seguro, eu não saio de casa, eu quero trabalhar em casa, o lazer em casa, a comida em casa, o que acontece também com essas pessoas, né? Então, eu acho que esse é um ponto onde... E aí, são famílias que estão sendo constituídas dentro desse formato, dentro desse funcionamento, e aí o que acontece com o vínculo, né? Então, eu vejo muito, assim, no meu consultório, essa questão do vínculo, de como isso se rompeu, e a gente não está encontrando uma maneira de retecer isso, de reconectar novamente.
né? Claro que não tem receita de bolo, Sim. mas é Agora não tem mais o vírus, né? Mas as redes sociais Uhum. substituem Uhum. o afeto com os amigos, com o colega. Então, você, ao invés de agora você, né, tá gastando o seu tempo, né, participando, né, de as pessoas conversando, conversando. de fato, né? Você vai no restaurante, o número de pessoas no telefone celular é impressionante. Sim. Tanto que, né, os famosos barzinhos, Até né, na praia, né? na praia. Uhum. E aí a gente tem essa desconexão com, né, até a forma como as pessoas hoje procuram profissionais da saúde, ou qualquer que seja, né, os serviços, né? Sim. Antes era só indicação. Imagina que você vai a algum profissional de saúde cuidar de você que você nunca viu, né? É sempre uma amiga próxima, ou alguém que A confiança passou a que a Renata confiança. falava, né? Uhum. Hoje você entra e vai no Instagram, se o profissional tem lá 200 mil seguidores, ele é um ótimo profissional, super renomado, e vamos lá, vamos ser cuidado por ele. Independente, né, você nunca conheceu ninguém que foi atendido por ele. Mas essa união, né, Sim. a gente acabou perdendo um pouco. E na saúde, né, mental, né, ao longo de um pré-natal, isso tem observado, né, eu no consultório vejo, né, que a gente, né, o medo da morte, o medo da doença, o medo do problema, e isso potencializado pelo acesso imediato às informações que podem ser, né, boas e muitas vezes são deturpadas. Eu quero trazer uma contribuição nesse desfecho aqui. É uma visão um pouco mais sistêmica, né? De uma filosofia sistêmica, né? Que a casa ela tem muito a ver com a mãe, né? A nossa casa. Então, eu acho que isso que está acontecendo também tem muito a ver com esse não olhar, né? Não olhar para esses traumas, né? Então, a casa, eu tô muito protegida, né? A minha mãe me protege, né? A gente tem aquela coisa de não ter cortado esse cordão, de ainda estar lá nessa infância, né? E porque o sair, né? O ir é a realidade, é o pai, né? Esse ir para fora. E quanto isso ainda dá medo, né? Então para muitas pessoas, a pandemia foi maravilhosa, assim, né? Esse retorno. Então, agora eu tenho uma boa desculpa, né? Como você está falando dessas famílias que estão se constituindo dentro desse isolamento. Então, isso, em termos de saúde mental, num médio prazo, pode ser uma grande catástrofe, né? Que já, né? Que nós todos, vocês, né? O Pablo desde o início, essa coisa da ansiedade, né? O quanto sair me dá ansiedade, o quanto ir para o mundo, ir no consultório, né? Ter um filho. Então a repercussão é inimaginável, né? Nossa, isso é uma coisa que só quem viver verá, né? Eu fiquei pensando, Pablo, como foi do teu início profissional assim para hoje esse olhar para a saúde mental? Mudou como tu sempre teve ou né, é uma coisa que depois da pandemia tu passou a olhar com mais... Como que foi essa trajetória? A nossa faculdade de medicina, ela é, né, generalizando, né, lógico, ela é bem pobre, né, dessa visão da saúde mental. A gente tem as aulas de psiquiatria, né, as doenças pré-definidas Psicopatologias, né? e ponto, acabou. Quando a gente sai, né, de uma residência médica, a gente sai muito completo do ponto de vista técnico. Aliás, né, poucas pessoas sabem mais detalhes de rodapé de livro do que quem está na residência, porque estudar o dia inteiro, né, se atualizar e aprender, né? É uma curva de aprendizado, né, muito acentuada. Mas do ponto de vista do cuidado, a gente sai muito cru.
porque a gente está, né, começando a nossa vida profissional e começando a cuidar de outra pessoa, né? Tratar doença a gente sabe muito bem, mas cuidar de outra pessoa, não. Ninguém ensinou, não tem livro que te ensine a cuidar de uma pessoa. Tratar a doença, todo mundo sabe. Cuidar do outro é um processo mais complexo. E isso, a sua bagagem vai, né, as vivências, as situações que vão acontecendo, né? Todo profissional lembra, né, do caso da fulaninha, né, que passou lá 10 anos atrás, que aconteceu isso, isso e isso. E aí aquilo ali, né, você guarda aquilo de alguma certa forma, né, uma próxima gestante que você vai atendendo, que está com um quadro semelhante àquele, você até pode agir de uma forma talvez um pouco diferente do que você agiu lá atrás. É lógico, né, sempre tentamos melhorar. E o fato, né, de poder ter experienciado, né, vivenciado a gestação da esposa, nascimento dos filhos, né, o 350, né, partos, e aí um atrás do outro, e isso vai te trazendo, né, uma bagagem que acaba te dando mais ferramentas para você cuidar do outro. E aí, né, a saúde mental, né, pós-pandemia deu uma bagunçada forte. Então era algo que, né, que a gente, no início da carreira a gente não presta muita atenção a isso, a não ser os casos bem típicos, né? A psicose puerperal. Aí isso aí qualquer estudante do primeiro ano vai conseguir perceber isso, que ela ali, né, deu ruim. Sim. Mas as situações mais sutis e mais delicadas, aí são os anos aí, né, que vão ajudando a tentar identificar e não só identificar, mas tentar, né, dar algum encaminhamento, algum direcionamento para essa resolução. Eu vejo como é mais ensinamento da vida do que a gente teve na formação acadêmica tradicional. Acho que essa que é E é uma a escolha resposta, né? também, né? De olhar É uma pra escolha isso. de olhar para isso. Uma escolha tua de olhar Sim. para isso, né? Você poderia ter tido a mesma experiência, a mesma bagagem e ter direcionado isso de outra forma, né? Mas aí é a sua intenção do cuidado, né? Então, se você só tem a intenção de tratar, aí não é mais problema seu, né? Mas se você tem a intenção de cuidar, aí você precisa ter um olhar amplo. E a saúde mental é o carro-chefe, né? Olha. Se a cabeça não funciona bem. Né? Então, agradecer aí a presença de todas. Acho que foi bem engrandecedor aí ter essa conversa. Ouvir aí a versão, né, de vocês de vários problemas que eu vivencio, né, dia a dia no consultório. E acho que a gente sempre tem que ter um olhar, né? Ouvindo vocês falando, né, me dá mais convicção, né, de que a gente tem que ter um olhar muito atento, porque os sinais são muito sutis. Quem vira para você e fala, doutor, minha saúde mental não tá boa, doutor. Tô precisando de um encaminhamento para uma terapeuta. Até acontece, mas é raro. Mas é raro, É raro. é raro. E quando isso acontece, ela já podia ter sido Sim. cuidada mais cedo, né? É, Demora até a gente perceber que a gente precisa de isso. algum tipo de tratamento. Então, queria realmente agradecer e vou tentar, né, também ficar mais atento a essas minúcias aí que a gente conversou hoje. Tá? Muito obrigado. Obrigada também. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. Nessa conversa a gente consegue também desmistificar muito a questão de saúde mental, né? Então, que bom que a gente está conseguindo fazer isso, né? Porque ainda é um tabu, né? Ainda é um tabu. Nossa, e na gestação, eu acho que é mais ainda, né? Ainda vamos olhar para isso, né? Tem já tanto carrinho para comprar.
E a gente parte do princípio de que toda grávida está realizada, plena, feliz. Exatamente. E que não tem por que sentir Exatamente. ansiedade ou estar deprimida. Como é que ela ou pode estar triste, né? Ela acabou, vai ter um bebê agora. Não tem por que ela estar triste. Então, partindo desse pressuposto É que verdade. tem, né, a gente precisa estar mais atento ainda. Porque pode ser, a gente vai sentir tudo. Né? Vai sentir até mais, de repente, Mais. né? Algumas. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.